Conforme vimos no último capítulo e em boa parte deste livro, a ocorrência de doença depende de muitos fatores. O estado de doença é o clímax dos efeitos de fatores negativos externos e internos. Já discutimos aqueles fatores internos que predispõem as pessoas à doença quando tratamos da resistência do hospedeiro. É óbvio que nossa capacidade de defesa imunológica e de manter a homeostase é afetada não apenas por fatores físicos, tais como a alimentação e as condições físicas de maneira geral, mas também pelo nosso nível de bem-estar mental e emocional. Esta última categoria, os efeitos das emoções sobre o nosso nível de saúde, até recentemente foi subestimada pela medicina tradicional. É cada vez maior o reconhecimento, tanto por médicos holísticos como por médicos ortodoxos, de que o estresse emocional é um fator importante no processo de produção de doenças. No último capítulo vimos de que modo os conflitos emocionais, os sentimentos de impotência e a falta de amor por si mesmo podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento dos principais chakras. Como os chakras fornecem energia sutil aos diversos órgãos do corpo, os bloqueios e conflitos emocionais podem resultar num fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos. Com o passar do tempo, esses fluxos de energia anormais podem produzir doenças de maior ou menor gravidade em qualquer órgão do corpo. Dentre os bloqueios de chakra conhecidos, a disfunção no chakra do coração talvez seja a que produz consequências mais devastadoras. O chakra do coração é o principal centro energético do sistema chakra nadis. Trata-se de um elo fundamental entre os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. Num outro sentido, é também o centro da existência humana, pois é o principal chakra por onde podemos expressar amor. A expressão do amor talvez seja uma das lições mais importantes que os seres humanos têm a aprender durante sua encarnação no plano físico. Sem amor, a existência pode ser árida e desprovida de sentido. É necessário que aprendamos a amar não apenas pessoas que estão à nossa volta, mas também a nós mesmos. Precisamos aprender a servir melhor aos outros em diversos tipos de atividades profissionais, não apenas para ganhar dinheiro a fim de ter onde morar e adquirir algum conforto material, mas também como um reflexo de nossa dedicação em fazer o bem aos nossos semelhantes. Conforme já dissemos, é importante que aprendamos a amar a nós mesmos antes que possamos amar verdadeiramente aos outros. Quando não amamos a nós mesmos ou quando a nossa autoimagem é ruim, podem ocorrer bloqueios no chakra do coração que, de forma secundária, afetam o funcionamento do timo e, portanto, de nossas defesas imunológicas. Um sistema imunológico fraco nos deixa vulneráveis a doenças causadas por inúmeros agentes externos e internos, incluindo os vírus e bactérias comuns e as células cancerosas. Um fluxo energético sutil insuficiente entre o chakra do coração e o coração físico pode efetivamente enfraquecer o coração, tornando-nos mais suscetíveis a ataques cardíacos, a problemas nas artérias coronárias e a derrames cerebrais. O chakra cardíaco também fornece energia nutritiva para os pulmões, donde se conclui que a ocorrência de bloqueios nesse centro crítico também pode contribuir para o aparecimento de muitas doenças pulmonares. Poder-se-ia dizer que muitas das doenças levadas à consideração de um médico não indicam de maneira alguma a exposição do paciente a fatores negativos externos. Nossas doenças frequentemente são um reflexo simbólico de nossos próprios estados internos de intranquilidade emocional, bloqueio espiritual e desconforto. Sabemos que este ponto de vista é efetivamente verdadeiro tanto da perspectiva vibracional como da perspectiva reencarnacionista. Isso sugere que a prescrição de medicamentos de efeito rápido, que talvez aliviem apenas temporariamente os sintomas agudos da doença, não é a solução ideal para minorar os problemas do paciente. Uma das coisas mais importantes que os médicos espirituais do futuro poderão fazer para levar as pessoas a um estado de maior bem-estar talvez seja ensinar seus pacientes a reconhecer aqueles fatores emocionais e energéticos sutis que podem predispô-los a determinados estados mórbidos. O médico espiritual do futuro terá mais facilidade para detectar disfunções nos meridianos, nos chakras e nos corpos emocional, astral e mental. Os médicos terapeutas do futuro também poderão detectar a existência de formas pensamento negativas no campo da aura de seus pacientes, as quais podem refletir níveis mais profundos de desequilíbrio psicoespiritual. Na nova era que está por vir, o importante será que as pessoas irão começar a reconhecer que seus estados emocionais e grau de sintonização espiritual com o eu superior podem influenciar de forma significativa suas condições de saúde e seu nível de bem-estar. À medida que as pessoas forem se tornando mais conscientes de que suas emoções e nível de sintonização interna podem favorecer a manutenção da saúde ou a ocorrência de doenças, elas irão aprender a se comportar de forma mais responsável em suas relações consigo mesmas e com os outros. À medida que as pessoas começarem a se tratar com médicos que adotam a filosofia da medicina vibracional, elas irão aprender métodos apropriados para modificar padrões disfuncionais de comportamento, pensamento e sentimento a fim de criar um ambiente que contribua de forma mais significativa para o bem-estar do indivíduo.
A atual proliferação de cursos de técnicas para redução do estresse e a atenção que está sendo dada aos efeitos negativos do estresse sobre a saúde são um passo na direção correta. Todavia, o relaxamento é apenas a ponta do iceberg quando se trata de aprender a modificar os componentes psicoespirituais mais profundos que originalmente nos deixaram vulneráveis às doenças. A comunidade médica ortodoxa tem tido dificuldade para lidar com a ideia de que nossos pensamentos e emoções poderiam contribuir para o surgimento de doenças. Muitos reagiram dizendo que os médicos que defendem essas ideias de que as emoções produzem doenças prestam um desserviço aos seus pacientes porque fazem com que eles se sintam culpados por terem adoecido. Muitos médicos têm receio de abordar o problema da contribuição das emoções para o surgimento de doenças como o câncer. As atitudes dos cientistas a respeito da possível influência da mente sobre o surgimento do câncer foram tão negativas que por pouco não foi totalmente suspenso o fornecimento de dinheiro para os centros de pesquisa que estavam tentando estudar as relações entre as emoções e a saúde. A aceitação espantosamente reduzida das pesquisas efetuadas no recém-criado campo de pesquisa da psiconeuroimunologia é uma demonstração direta dessa atitude relutante por parte de muitos médicos tradicionais. Os médicos tradicionais preferem desconsiderar o conceito de componentes emocionais das doenças porque seus fatores são mais difíceis de lidar e de tratar. Além do mais, os precursores psicossociais e espirituais das doenças são ainda mais difíceis de diagnosticar, especialmente no limitado espaço de tempo que os médicos geralmente dedicam a cada paciente. Muitos dos estudos médicos ortodoxos com pacientes cancerosos, nos quais foi investigada a influência de fatores emocionais sobre suas doenças, basearam-se em questionários ou entrevistas superficiais com um certo número de pacientes. Uma das dificuldades para se estabelecer uma ligação entre os bloqueios emocionais e a produção de doenças é que os pacientes nem sempre podem ser suficientemente confiáveis ou bem informados a respeito de suas próprias deficiências psicológicas para proporcionar informações adequadas por meio de questionários superficiais. Além disso, é possível que às vezes as pessoas não reconheçam problemas que ocorram no contexto de sua unidade familiar. Na opinião delas, essas questões podem ser triviais ou ter pouca importância para a doença que o médico supostamente estiver tratando. Isto é válido para os pacientes de maneira geral e não só para aqueles que sofrem de câncer. Existe, todavia, uma grande quantidade de dados na literatura médica ortodoxa, como se pode ver no famoso estudo de Carolina Thomas sobre características de personalidade e atitudes emocionais, sugerindo que os relacionamentos familiares e fatores psicológicos apresentam um certo valor produtivo em relação à ocorrência de câncer e de ataques cardíacos. Thomas fez o acompanhamento de uma amostra de 1.300 estudantes da Faculdade de Medicina Johns Hopkins que se graduaram entre 1948 e 1964 e continuou a atualizar a ficha médica dessas pessoas. Ela coletou minuciosas informações a respeito da história familiar de cada indivíduo e aplicou uma bateria de testes físicos e, na nova era que está por vir, o importante será que as pessoas irão começar a reconhecer que seus estados emocionais e grau de sintonização espiritual com o eu superior podem influenciar de forma significativa suas condições de saúde e seu nível de bem-estar. À medida que as pessoas forem se tornando mais conscientes de que suas emoções e nível de sintonização interna podem favorecer a manutenção da saúde ou a ocorrência de doenças, elas irão aprender a se comportar de forma mais responsável em suas relações consigo mesmas e com os outros. À medida que as pessoas começarem a se tratar com médicos que adotam a filosofia da medicina vibracional, elas irão aprender métodos apropriados para modificar padrões disfuncionais de comportamento, pensamento e sentimento a fim de criar um ambiente que contribua de forma mais significativa para o bem-estar do indivíduo. A atual proliferação de cursos de técnicas para redução do estresse e a atenção que está sendo dada aos efeitos negativos do estresse sobre a saúde são um passo na direção correta. Todavia, o relaxamento é apenas a ponta do iceberg quando se trata de aprender a modificar os componentes psicoespirituais mais profundos que originalmente nos deixaram vulneráveis às doenças. A comunidade médica ortodoxa tem tido dificuldade para lidar com a ideia de que nossos pensamentos e emoções poderiam contribuir para o surgimento de doenças. Muitos reagiram dizendo que os médicos que defendem essas ideias de que as emoções produzem doenças prestam um desserviço aos seus pacientes porque fazem com que eles se sintam culpados por terem adoecido. Muitos médicos têm receio de abordar o problema da contribuição das emoções para o surgimento de doenças como o câncer. As atitudes dos cientistas a respeito da possível influência da mente sobre o surgimento do câncer foram tão negativas que por pouco não foi totalmente suspenso o fornecimento de dinheiro para os centros de pesquisa que estavam tentando estudar as relações entre as emoções e a saúde. A aceitação espantosamente reduzida das pesquisas efetuadas no recém-criado campo de pesquisa da psiconeuroimunologia é uma demonstração direta dessa atitude relutante por parte de muitos médicos tradicionais. Os médicos tradicionais preferem desconsiderar o conceito de componentes emocionais das doenças porque seus fatores são mais difíceis de lidar e de tratar. Além do mais, os precursores psicossociais e espirituais das doenças são ainda mais difíceis de diagnosticar,
especialmente no limitado espaço de tempo que os médicos geralmente dedicam a cada paciente. Muitos dos estudos médicos ortodoxos com pacientes cancerosos, nos quais foi investigada a influência de fatores emocionais sobre suas doenças, basearam-se em questionários ou entrevistas superficiais com um certo número de pacientes. Uma das dificuldades para se estabelecer uma ligação entre os bloqueios emocionais e a produção de doenças é que os pacientes nem sempre podem ser suficientemente confiáveis ou bem informados a respeito de suas próprias deficiências psicológicas para proporcionar informações adequadas por meio de questionários superficiais. Além disso, é possível que às vezes as pessoas não reconheçam problemas que ocorram no contexto de sua unidade familiar. Na opinião delas, essas questões podem ser triviais ou ter pouca importância para a doença que o médico supostamente estiver tratando. Isto é válido para os pacientes de maneira geral e não só para aqueles que sofrem de câncer. Existe, todavia, uma grande quantidade de dados na literatura médica ortodoxa, como se pode ver no famoso estudo de Carolina Thomas sobre características de personalidade e atitudes emocionais, sugerindo que os relacionamentos familiares e fatores psicológicos apresentam um certo valor produtivo em relação à ocorrência de câncer e de ataques cardíacos. Thomas fez o acompanhamento de uma amostra de 1.300 estudantes da Faculdade de Medicina Johns Hopkins que se graduaram entre 1948 e 1964 e continuou a atualizar a ficha médica dessas pessoas. Ela coletou minuciosas informações a respeito da história familiar de cada indivíduo e aplicou uma bateria de testes físicos e psicológicos a todos os participantes da pesquisa, enquanto eles ainda frequentavam a Johns Hopkins. Anos mais tarde, quando os médicos já começavam a sofrer de diversas doenças, ela analisou os dados a respeito dos estudantes a fim de verificar a possível existência de fatores psicológicos comuns aos indivíduos que apresentavam determinados tipos de doença. Havia, efetivamente, fatores psicológicos comuns entre os pacientes que vieram a sofrer de câncer. Curiosamente, as características dos indivíduos que posteriormente tiveram câncer eram semelhantes às daqueles que acabaram cometendo suicídio. Eles se diziam emocionalmente distantes de seus pais. Os indivíduos que vieram a sofrer de câncer também sentiam que os seus pais frequentemente brigavam entre si e se tratavam com irritação e mau humor. De fato, o número de estudantes que afirmavam ter vivido num ambiente familiar negativo no início de suas vidas era maior entre os que vieram a sofrer de câncer do que em qualquer outro grupo do estudo de Thomas. Uma outra pesquisa, realizada pelo psicólogo Lawrence Lechan, também indicou que muitos pacientes com câncer costumavam refrear suas emoções, especialmente as negativas. Para muitos, esse senso de alienação em relação à própria família contribui para a ocorrência de períodos de esmagadora depressão numa fase posterior da vida. Todos esses padrões emocionais negativos giram em torno da capacidade interior de um indivíduo expressar amor por si mesmo e pelos outros. Muitos indivíduos foram condicionados pelas reações negativas que tiveram com seus pais durante a infância que acabaram fazendo com que tivessem um sentimento de inferioridade. A autoimagem distorcida acaba afetando a capacidade de essas pessoas se relacionarem com os outros e produz padrões não expressos de raiva e hostilidade que nunca são liberados. Temos aqui, portanto, uma vigorosa confirmação de que diversos tipos de bloqueios emocionais, e especialmente, aqueles que prejudicam a nossa capacidade de amar a nós mesmos e aos outros, criam padrões anormais de energia no chakra do coração. Esses padrões energéticos disfuncionais diminuem a vitalidade do sistema imunológico e de outros sistemas de órgãos, podendo eventualmente manifestarem-se na forma de uma doença séria no corpo físico. Terapeutas como o Dr. Cal Simonton, que trabalhou com pacientes cancerosos a fim de tentar modificar atitudes e autoimagens negativas, descobriram que um fone desejo de viver produz um efeito positivo na taxa de sobrevivência cru. Casos avançados da doença. Seus programas de tratamento procuram não apenas mobilizar os sistemas imunológicos dos pacientes como também, por meio da meditação, da formação de imagens mentais e de uma variedade de outras técnicas, modificar as atitudes e padrões emocionais disfuncionais que contribuem para o surgimento da doença. Alguns médicos tentaram verificar se apenas a atitude do paciente poderia produzir um efeito sobre a taxa de sobrevivência em casos avançados da doença, como os resultados de Simonton sugeriram. Infelizmente, porém, não é de fato possível comparar as estatísticas de sobrevivência entre pacientes com câncer que tinham esperança de se curar e aqueles que, além dessa atitude positiva, também estimulavam ativamente seus sistemas imunológicos através da formação de imagens mentais. É difícil generalizar os resultados do trabalho de Simonton examinando-se apenas os efeitos das atitudes positivas sobre a taxa de sobrevivência. Também não é possível desprezar o trabalho de Simonton com base somente nos efeitos das atitudes positivas ou negativas. Um estudo publicado na edição de 13 de junho de 1985 do The New England Journal of Medicine afirmava não se ter descoberto nenhuma relação entre as atitudes emocionais e a taxa de sobrevivência de pacientes em estágios avançados de cânceres de alto risco.
Os autores do estudo não declararam que as atitudes emocionais positivas não produziam nenhum efeito sobre a qualidade de vida ou sobre a taxa de sobrevivência de pacientes com cânceres menos avançados. Todavia, muitos leigos e médicos que leram esse artigo interpretaram-no como se afirmasse não existir nenhum fator psicológico significativo atuando sobre as taxas de sobrevivência de qualquer paciente canceroso. Um dos principais autores do artigo, Adrabahi Kassilet, apressou-se a chamar a atenção da comunidade médica para essas concepções equivocadas. A doutora Kassilet acredita que as emoções influenciam efetivamente a saúde e a doença e que o desejo de viver é um fator importante no caso de algumas doenças. Ela ficou transtornada pelo fato de os resultados de seu estudo estarem sendo usados para refutar as afirmações de pessoas como Norman Cousins, que acreditam que as emoções positivas, a fé, o riso e a vontade de viver exercem uma influência direta sobre as doenças. Infelizmente, a cobertura que os meios de comunicação de massa deram a esse artigo e as suas interpretações incorretas a respeito da verdadeira influência das emoções sobre a saúde e a doença contribuíram para produzir falsas confirmações das crenças de muitos médicos tradicionais, os quais já viam com ceticismo as sugestões de que doenças tão sérias quanto o câncer pudessem de alguma forma ser afetadas pelas emoções. Existem crescentes evidências, até mesmo na literatura médica tradicional, de que as emoções podem afetar a nossa saúde. Asterisco se é assim, então as pessoas precisam começar a assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos e emoções para que eles possam exercer uma influência positiva sobre sua saúde. As pessoas somente poderão alcançar altos níveis de bem-estar e uma integração equilibrada entre corpo, mente e espírito se atuarem de forma cooperativa com médicos esclarecidos e sensíveis à contribuição desses fatores sutis para o processo de manifestação das doenças. Todas as pessoas têm dentro de si um poderoso aliado, o eu superior, que algumas vezes procura ensinar-lhes coisas acerca delas mesmas através da manifestação de determinados tipos de doença ou disfunção. As adversidades que as doenças nos impõem interferem com a fruição dos prazeres que nos são proporcionados pelo nosso modo normal de viver. As doenças podem ser vistas como obstáculos colocados em nosso caminho pelo nosso eu superior para nos fazer reduzir o ritmo de nossas atividades e pensar a respeito do que estamos fazendo com a nossa vida. A doença é um aviso sutil de que algo está errado e precisa ser corrigido antes que sobrevenham consequências mais sérias. Se fossemos capazes de aprender a dar ouvidos à sabedoria interior que existe dentro de cada um de nós, talvez pudéssemos superar esses obstáculos impostos por nós mesmos e crescer para nos tornarmos seres mais felizes, sadios e espiritualmente mais conscientes. Quando uma doença se manifesta, isso significa que estamos restringindo o fluxo natural de energia vital através de nossos corpos multidimensionais. A saúde e o bem-estar são reflexos do fluxo normal e desimpedido de energias vibracionais superiores através do corpo, mente e espírito. Cada pessoa pode ser vista como um canal ou condutor de muitos tipos diferentes de energia. Cada um de nós absorve alimentos, água, ar, luz, sons e diversos tipos de estímulos sensoriais, além de outros inputs menos conhecidos, tais como o prana, o chi e energias psicoespirituais de natureza mais sutil. Nos diversos níveis da nossa anatomia multidimensional, transformamos esses inputs energéticos, usando-os para manter, reconstruir e curar os nossos corpos. Por outro lado, nós expressamos ou liberamos uma variedade de outputs. Entre esses outputs estão obviamente as excretas físicas ou biológicas, tais como o dióxido de carbono, o suor, a urina e as fezes, os subprodutos do metabolismo. Além disso, expressamos diversos outros outputs, tais como o trabalho físico e a comunicação, na forma de fala, toque, emoção e diversas modalidades de expressão criativa artística e intelectual. Num nível superior, estamos também expressando energias psicoespirituais e comunicação através dos corpos sutis e dos chakras. Para que possamos gozar de boa saúde, é preciso que haja um fluxo livre e constante de energia através de cada um dos diversos níveis simultâneos de processamento interno. Se houver algum tipo de bloqueio, e isso prejudicar o fluxo de energia em algum nível do sistema, o resultado será a doença. As anormalidades podem ou num único nível ou, até mesmo, em diversos níveis de input energético simultâneo a ti. Além do mais, o bloqueio do escoamento de energia pode ser igualmente prejudicial para o sistema. O consequente acúmulo de pressão mais cedo ou mais tarde tem que ser liberado. Frequentemente, as tensões acumuladas são expressas através de um excesso de atividade de diversos órgãos do corpo, o que pode produzir reações fisiológicas anormais e, por fim, a doença. No passado, os médicos tradicionais tenderam a prestar mais atenção aos problemas derivados de bloqueios dos inputs básicos no nível físico. As doenças causadas por má alimentação e ar ou água contaminados recebiam mais atenção por parte dos médicos convencionais. O reconhecimento da existência de uma relação entre emoção e doença por parte da medicina ortodoxa é um reflexo da percepção recém-desenvolvida entre os profissionais da saúde,
de que as energias psicológicas também podem afetar a saúde física. Assim, um adequado output de energia no nível de nossa estrutura energética emocional é também indispensável para o atingimento e a manutenção de um elevado nível de bem-estar. Fazendo analogia com o sistema de encanamentos, para que o fluxo de água seja ótimo, é preciso que haja um fornecimento adequado de água, uma válvula de descarga aberta e que não exista nenhuma obstrução ou presença de água servida nos canos. A existência de bloqueios em qualquer um desses níveis pode resultar numa interrupção no fluxo de água. O mesmo é verdadeiro para os seres humanos. Além de necessitarmos de uma ingestão adequada de energia, proporcionada por vários nutrientes físicos e sutis, também precisamos de canos desobstruídos, representados por veias e artérias livres de doenças, meridianos acupunturais simetricamente equilibrados, chakras e nadis desimpedidos e estruturas orgânicas saudáveis para que a energia vital possa fluir e ser utilizada adequadamente. Por fim, as pessoas precisam aprender a expressar apropriadamente as energias armazenadas dentro de si. Caso contrário, níveis perigosamente altos de estresse irão se acumular no sistema. Isto significa que, como seres humanos que somos, precisamos não apenas eliminar nossos resíduos biológicos, como também remover o nosso lixo emocional. Se não conseguirmos perdoar os outros pelos seus erros e continuarmos a alimentar velhos antagonismos e ódios, culpas e ferimentos psíquicos não resolvidos, a negatividade irá se acumular e nos corroer como se fosse uma infiltração de resíduos tóxicos. As doenças acabarão se manifestando se permitirmos que a negatividade emocional bloqueie constantemente o fluxo de nossas energias espirituais superiores. Quando nos cercamos de emoções negativas e impedimos que o amor penetre dentro de nosso próprio ser, estamos apenas ferindo a nós mesmos. Precisamos aprender a expressar adequadamente nossas emoções para que não acumulemos raivas, tensões e ressentimentos reprimidos. Se essas emoções não são expressas e continuam a ferver silenciosamente e a provocar o acúmulo de pressões inconscientes, elas podem acabar escapando dos nossos sistemas através do rompimento do elo mais fraco da nossa complexa cadeia de níveis energéticos interativos. É extremamente importante que aprendamos a expressar amor em nossos relacionamentos com as outras pessoas, incluindo nossos pais, famílias, cônjuges, filhos e, especialmente, em relação a nós mesmos. Esta talvez seja a maior lição que os seres humanos precisam aprender. Haveria muito menos sofrimentos e doenças se pudéssemos aprender a amar uns aos outros e a amar e a perdoar a nós mesmos pelos nossos erros. Além de expressar outputs emocionais, os seres humanos são entes naturalmente criativos e inteligentes que têm necessidade de dar vazão a seus talentos naturais através da literatura, da pintura, da invenção das mais diversas coisas e da arte de maneira geral. Não devemos bloquear o fluxo de energias criativas através de nossos sistemas. Se o fluxo das energias criativas Kundalini for obstruído, uma pressão excessiva poderá se acumular nos chakras, tendo como consequência o surgimento de bloqueios, disfunções fisiológicas e, finalmente, doenças. As pessoas precisam assumir a responsabilidade de reexaminar periodicamente seus hábitos pessoais e seu modo de vida a fim de que cada nível de input e output de energia seja mantido em bom estado de funcionamento. A ocorrência de doença é uma importante mensagem informando a presença de bloqueio em algum nível do self multidimensional. Além de conduzirmos formas físicas e convencionais de energia, também servimos como canais para informações e orientações que se originam nos níveis superiores da nossa consciência espiritual. Algumas das mensagens enviadas pelo nosso eu superior se manifestam simbolicamente na forma de doenças e não se destinam a nos fazer sentirmos-nos culpados por estarmos doentes. A doença pode ser um sinal, enviado pelos nossos níveis superiores de consciência, de que precisamos modificar o nosso modo de vida para que possamos encontrar-se e manter nossa saúde e felicidade. Frequentemente, alterações necessárias são o descanso e o reequilíbrio. Outras vezes é preciso fazer uma modificação na dieta, uma reavaliação emocional ou evitar alguma influência tóxica ambiental. Algumas vezes a lição a ser aprendida é a de que precisamos buscar uma maior percepção e sintonização espiritual. A insatisfação divina que muitos estão começando a sentir, à medida que nos aproximamos da nova era, é um reflexo da grande necessidade que os seres humanos têm de satisfação e estímulo espiritual. Uma lição importante a ser aprendida é a de que precisamos começar a prestar mais atenção ao nosso corpo. Temos de considerar cada padrão de distresse físico como uma espécie de mensagem que o eu superior está nos tentando comunicar através da linguagem simbólica do hemisfério cerebral direito. Quando estamos doentes e sentindo dores, procuramos a ajuda de especialistas com mais experiência na compreensão das causas das doenças. Frequentemente, é importante buscar assistência de profissionais a fim de obter ajuda para fazer o organismo retomar a um estado de melhor equilíbrio e bem-estar. Uma coisa, porém, é pedir ajuda. Outra, algo diferente, é esperar que o médico cure todas as nossas doenças sem que precisemos participar ativamente do processo.
Nós não podemos abrir mão de todo o controle e responsabilidade em favor de pessoas investidas de autoridade. As pessoas precisam começar a trabalhar com os médicos de forma cooperativa. Graças aos diversos métodos de análise baseados no uso das energias sutis, os médicos vibracionais mais esclarecidos terão a capacidade de diagnosticar as causas superficiais e profundas dos problemas que os pacientes levam aos seus médicos. Os médicos do futuro começarão a ensinar a seus pacientes que um estado ótimo de saúde só será alcançado quando as causas mais profundas das doenças forem tratadas adequadamente. Os pacientes começarão a aprender que as soluções rápidas para as doenças, mesmo quando intensamente desejadas, podem apenas encobrir problemas mais profundos relacionados com desequilíbrios energéticos crônicos. Os médicos esclarecidos poderão trabalhar com os pacientes a fim de alterar padrões emocionais disfuncionais através da psicoterapia, de vitaminas, da meditação e de técnicas de redução do estresse. Os pacientes irão modificar os elementos superiores de sua consciência usando essências florais, elixires de pedras preciosas, remédios homeopáticos e várias outras modalidades de terapia baseadas no uso das energias sutis. Para que ocorra uma cura e um equilíbrio interno mais permanentes, porém, ainda é importante que as pessoas usem essas terapias de forma acessória ao mesmo tempo que implementam outras mudanças em seus hábitos alimentares, em seu estilo de vida de maneira geral e em suas maneiras de pensar e de sentir. Uma vez que saibamos quais são as verdadeiras causas de nossa doença, precisaremos começar a fazer alterações permanentes que irão ter como consequência uma cura em muitos níveis simultâneos.